Você acha que carros que têm 18 mil reais de diferença são da mesma faixa de preço? Compactos, pequenos, elétricos e com proposta urbana. Mas esses dois carros têm muita diferença além do preço e isso vai te surpreender nesse vídeo. Fala galera, Dolphin Dicas na área para mais um vídeo. Hoje estreando um novo formato de comparativo. A gente vai fazer comparativos entre veículos, alguns da mesma faixa de preço, outros não, até para quem tem dúvida de qual modelo comprar, né? Pessoa que está pensando em entrar no mundo dos carros elétricos. Futuramente a gente vai comparar o BYD Dolphin Mini com o Ora, que é um dos grandes concorrentes, né? O carro da GWM. Mas hoje a primeira comparação é com o Kwid, modelo elétrico, né? O Kwid E-Tech e o BYD Dolphin Mini, que é uma dúvida que eu vi muito aqui nos comentários, muita gente, qual dos dois eu pego, qual que são as vantagens e desvantagens de cada um. Hoje a gente vai analisar ponto a ponto isso. Os carros são muito diferentes, tem muitas diferenças. A gente vai repercutir a melhor opção para você fazer a sua compra. Então nós vamos comparar itens que os dois carros têm, vamos trazer itens que só o BYD Dolphin Mini tem e que o Kwid não tem, e itens que o Kwid E-Tech tem e que o BYD Dolphin Mini não tem, e por final vamos entrar naquelas questões de custo, manutenções, valor dos carros, etc., para trazer um comparativo justo e honesto para vocês. Primeiramente falando da bateria, são carros elétricos e a bateria é um dos pontos mais importantes. O BYD Dolphin Mini tem uma bateria Blade de 38 kWh, enquanto o Kwid tem uma bateria de 26 kWh, um pouco menor, e a autonomia também é menor. E isso é um dos pontos mais importantes e diferenças entre os dois. A autonomia do BYD Dolphin Mini pelo Imetro é de 280 km, a gente sabe que na prática esse carro chega a fazer na cidade mais ou menos uns 400 km, 380 km, e na estrada, como a gente comprovou nesse vídeo que está no card, até 300 km. Já o Kwid tem 185 km pelo Imetro, claro que ele também entrega mais na realidade, pelo que eu apurei cerca de 260 km na cidade e 220, 210 na estrada. Mas é uma diferença relevante, mais ou menos 1/3 de autonomia a mais, além do fato que a bateria da BYD é uma bateria Blade, que é mais confiada, testada, já tem um know-how de experiência com baterias, a BYD fabricando baterias desde os anos 80, sendo referência nisso, inclusive fornecendo suas baterias para carros da BMW, Porsche, Tesla e até Toyota recentemente, é uma das montadoras que mais preza pela qualidade e durabilidade, utilizou baterias BYD no seu carro. Enquanto a Renault vai iniciando a sua aventura com os carros elétricos, então só na parte confiabilidade da bateria já teria um quesito, mas ainda tem uma autonomia muito melhor. Agora a central multimídia. Enquanto a do Dolphin Mini tem 10 polegadas, é muito maior, a do Kwid tem 7, mas não é só isso não. A diferença principal para itens do dia a dia é que o BYD Dolphin Mini tem acesso ao Apple CarPlay e ao Android Auto, que são aqueles sistemas de você espelhar o seu celular sem nenhum uso de fio. Você entra no carro e ele já se espelha automaticamente. Enquanto no Kwid até tem esses sistemas, mas todos eles são com fio, e tem aquele negócio, ficar desconectando, né? Acaba sendo um pouco chato. Além disso, a multimídia do Dolphin também é giratória, como vocês sabem. Você consegue acompanhar vídeos na vertical e quando você estiver utilizando o mapa, você vai ter mais horizonte para ver nessa orientação de tela, enquanto a do Kwid é completamente estática. Os bancos do BYD Dolphin Mini têm esse formato de concha muito legal e são todos eles em couro, um material fino, muito bom, com ajuste elétrico aqui para o motorista. Enquanto o Kwid tem um ajuste manual e os bancos são comuns de vinil, sem nenhum tipo de detalhe mais sofisticado. Na iluminação interna do carro, o BYD Dolphin Mini tem lâmpadas de LED com direcionamento. E o Kwid lâmpadas análogas amareladas, comuns aí nos carros mais antigos. No quesito de segurança, o BYD Dolphin Mini tem 6 airbags, nota máxima no teste de segurança, enquanto o Kwid tem 4, que não é um número ruim, mas o BYD Dolphin Mini acaba se destacando por ter 2 airbags a mais. Ambos os carros têm câmera de ré, mas a do Dolphin Mini tem um ângulo maior e uma resolução muito melhor. Em conectividade, o carro da BYD também é muito superior. Ele é considerado um carro smart, né? Ele tem internet própria, entrada para chip, e com isso você consegue ter o controle de rastreamento do carro e controle das funções do carro via aplicativo. O Kwid não tem nada disso. Agora indo para os itens que você só encontra no BYD Dolphin Mini que não tem no Kwid. Primeiramente o ar-condicionado digital, né? O ar-condicionado do Kwid é manual e tem ventilação de temperatura mais simples, enquanto no BYD Dolphin Mini ele funciona como um ar digital, mantendo aquela continuidade no nível de temperatura do veículo. O Dolphin também tem a famosa chave presencial que você só coloca aqui no carro e liga o veículo no botão. O Kwid você tem que fazer aquele sistema de girar como era no motor, a chave não é presencial. Além disso ainda temos a tecnologia NFC no carro da BYD, né? Você consegue utilizar uma chave digital, né? Você consegue cadastrar no seu celular que tem NFC uma chave digital e com o seu celular você consegue abrir o carro e andar com o carro, né? Ligar o veículo com a presença do celular. Seu celular funciona como uma chave presencial. O Renault Kwid E-Tech não tem NFC e nem a chave comum dele também não é presencial, então ele não tem chave digital e também não tem a chave presencial.
Falando em celular, como a gente falou sobre usar o aparelho como chave do carro, você deve ter pensado, e se ele ficar sem bateria ou tiver deixado a chave em casa? O BYD Dolphin Mini tem um ótimo carregador a indução, né? Onde sem nenhum fio, apenas colocando o celular no console, ele já vai carregando. Além de ter portas USB e USB-C de carregamento rápido para os celulares atuais. O Kwid até tem uma saída USB, mas não tem USB-C, então o carregamento nele via cabo é mais lento e ele também não tem carregador a indução. Outros pontos de tecnologia que você encontra no BYD Dolphin Mini e não encontra no Kwid são o controle de cruzeiro, né, o piloto automático, onde você consegue, utilizando o botãozinho no volante, setar uma velocidade para que ele mantenha aquela mesma velocidade, diminuir ou aumentar a velocidade aqui pela mão sem usar os pés, sendo aquele piloto automático sem o controle das curvas, né, apenas em linha reta. O Kwid também não tem. E o comando de voz do BYD Dolphin Mini, que a gente já mostrou aqui nesse vídeo sobre 5 coisas que você não sabia sobre o carro, onde você pode perguntar coisas para ele, se vai chover, você pode controlar o ar-condicionado, mandar ele girar a tela, mandar ele tocar uma música, né? Um comando de voz inteligente. No Kwid também não tem tecnologia muito melhor da BYD. O Dolphin também tem faróis e lanternas Full LED, né? Elas também têm acendimento automático, né? No Kwid, faróis comuns. No Dolphin Mini também temos volante com ajuste de profundidade, sistema de GPS nativo e muito bom, e aquele freio de estacionamento auto-hold, né? Onde você pisa no freio e o carro já se segura em rampa e você só volta a acelerar para ele voltar aí para frente de uma forma bem automatizada. Facilita muito do dia a dia para um carro que não tem transmissão, né? Então é muito bom. E todos esses itens que eu falei não tem no Kwid. Também temos os retrovisores do BYD Dolphin Mini que são de ajuste elétrico e no Kwid são manuais. O freio a disco nas 4 rodas, que é um diferencial muito legal do BYD Dolphin Mini, que também não está presente no Kwid. E os sensores de estacionamento traseiro, que ajudam bastante na hora de fazer baliza, manobrar, você vê se tem alguma coisa perto de pegar aqui, ali. Você consegue estacionar com muito mais facilidade, que infelizmente também ficou de fora no projeto do Renault Kwid E-Tech. Agora, itens que só tem no Renault Kwid E-Tech que não tem no BYD Dolphin Mini, por incrível que pareça. Não foi fácil encontrar isso na minha pesquisa. Como a gente já falou, a maioria das funções do BYD Dolphin Mini também tem melhor, ou ele tem e o Kwid não tem, mas alguns itens simples que podem ser relevantes para o seu dia a dia. O Dolphin Mini não tem step, né? Ele tem um kit de reparo onde você pode reparar o pneu caso ele venha a furar. Inclusive vou deixar para vocês aqui o link na descrição para quem quiser comprar. O step fino, né, que vem com a roda e o pneu do carro para que você use nesse tipo de emergência. Tem muita gente que coloca lá no porta-mala para não ficar sem step. Tem muita gente que acha desnecessário que o kit reparo dá conta. Lembrando que o kit reparo acaba sendo ineficiente caso você tenha um rasgo no pneu. E o carro da Renault tem um step fino de fábrica, como a gente era acostumado a ver nos carros, né? O Renault Kwid E-Tech também tem ajuste na altura do farol, né? Você consegue movimentar. Do BYD Dolphin Mini você não tem isso. Outro problema criticado no Dolphin Mini, não tem um limpador traseiro, né? Ele tem um design onde a água dificilmente bate ali, mas dependendo da chuva acontece de sujar e ficar ruim, e você não tem um limpador traseiro. É uma coisa que muita gente estranha no Dolphin Mini, e no Renault Kwid E-Tech, como na maioria dos carros, tem um limpador traseiro. Agora falando de outros critérios que você pode considerar na hora de fazer a sua escolha. Como já falamos, tem a confiabilidade no caso das baterias da BYD, a experiência nesse ramo de bateria que acaba faltando para a Renault. Muita gente vai considerar o status. É claro que você tem um veículo BYD, que é uma montadora premium, com carros que partem de 120 mil sendo o veículo mais barato da montadora. E todo um nome associado à tecnologia e inovação vai te trazer um status maior do que, claro, você ter um Renault Kwid, que infelizmente virou sinônimo de piada no Brasil, até pela fragilidade dos materiais internos. Muita gente brinca sobre a versão a combustão do carro, né? O quanto manco, pé de boi é o Kwid. Então, se a opinião do seu vizinho, status importa, com certeza você vai ter muito mais isso tendo o BYD Dolphin Mini do que um Renault Kwid E-Tech. Também pode ser relevante para você saber o programa de manutenções de cada carro. O BYD Dolphin Mini tem manutenções a cada 20 mil quilômetros, enquanto o Kwid tem a cada 10 mil. São mais frequentes as manutenções. E importantíssimo também a garantia dos carros. O Renault Kwid E-Tech tem 3 anos de garantia, enquanto o BYD Dolphin Mini tem 6. Na bateria, ambos os carros têm 8 anos. Porém, a do Renault Kwid E-Tech tem um limite de 120 mil quilômetros, 8 anos ou 120 mil quilômetros para perder a garantia. Já a bateria Blade da BYD são 8 anos e não tem limite de quilometragem. E claro que a gente tem que falar do acabamento geral do carro, né? Enquanto o acabamento do BYD Dolphin Mini é mais premium, tem materiais aqui em alcântara que simulam o veludo, né? Bancos de couro, como a gente falou. O Renault Kwid tem um acabamento mais básico, uma parte em plástico simples, sem muita sofisticação. Também pode ser relevante para você uma vantagem do Kwid, que ele compartilha muitas peças com a versão dele a combustão, que foi muito vendida. Então se imagina que o mercado de lataria, de peças de reparo, seja bem melhor, até pela Renault já está mais tempo instalada no Brasil. Porém, isso é uma condição que pode ser muito amenizada com o fato que a BYD está vendendo muito mais carros Dolphin Mini do que a Renault vem vendendo de Kwid E-Tech.
Foram 26 mil BYD Dolphin Minis vendidas no ano passado contra apenas 1.000 unidades do Kwid. Juntando essa diferença de 25 vezes mais vendas e o fato que a partir de junho agora a BYD vai começar a fabricar o modelo lá em Camaçari, na Bahia, a tendência é que as peças de lataria e acabamento do BYD Dolphin Mini fiquem mais populares e acessíveis. Enquanto o Kwid sempre vai ter essa parte de acabamento e lataria muito relacionada com o comércio de peças da versão a combustão. Mas a parte elétrica, caso você tenha algum problema com tensores ou outros componentes elétricos, a versão do Kwid E-Tech, o Kwid com sistema elétrico de funcionamento, está sendo bem pouco vendido e esses itens devem ser bem raros lá na frente de se encontrar. Enquanto o carro da BYD vende como água e deve ter esses itens em abundância no futuro. A nossa conclusão final é claro que o BYD Dolphin Mini é muito melhor, mas muito superior ao Kwid E-Tech. Eu inclusive cheguei a ter essa dúvida entre esses dois carros, mas preferi o BYD por todos esses motivos que foram listados nesse vídeo. Mas eu não acho a melhor compra entre os dois em todos os casos. Se você considerar que o Kwid E-Tech está sendo vendido por R$ 99.900, enquanto o BYD Dolphin Mini está a R$ 118.500, né? Isso dá uma diferença de quase R$ 20.000. Será que eles são mesmo da mesma faixa de preço? Afinal, R$ 20.000 você compra um outro carro, né, de diferença. Então, para muita gente que não está tendo bolso para conseguir comprar o BYD Dolphin Mini, o Kwid pode ser uma boa pedida, porque é um bom carro e é uma boa porta de entrada para os veículos elétricos. É claro que você vai ter muito menos tecnologia, sofisticação e experiência de carro premium, mas o fator economia, o torque instantâneo de um carro elétrico, você vai ter com o Renault Kwid E-Tech. Até porque ele foi lançado primeiro e existem versões desse carro 2022 no mercado de seminovos que estão sendo encontradas aí para a faixa de R$ 70.000. Já que o BYD Dolphin Mini desvalorizou muito o carro da Renault quando ele foi lançado, até por ser tão superior. Já o carro da BYD vem tendo uma desvalorização muito pequena, ainda sendo encontrado na faixa de R$ 105, R$ 108.000 no seminovo. Então, falando de seminovos, 70, 72 mil para 108, a gente está falando de quase 40 mil de diferença. Então, praticamente são carros para outra faixa e outro perfil de consumo. Se você for motorista de aplicativo Uber, 99 Pop, ou tem um deslocamento longo, mas que você não esteja priorizando conforto, apenas a economia, e o BYD Dolphin Mini estiver pesando para você pelo valor, de repente um Kwid E-Tech seminovo vai ser uma boa pedida. Agora, se você puder pagar um pouco mais, ou colocando na parcela, você vê que a diferença não dá tanta, comprando o BYD Dolphin Mini você vai ter muito mais carro. Lembrando que essa conclusão final é a minha opinião e eu quero que você deixe a sua aqui nos comentários. Qual dos dois carros você acha melhor? E aguarde que em breve a gente vai fazer outros comparativos, como eu falei, BYD Dolphin Mini contra o Ora, contra o Dolphin, GS, pra gente ver. Tem muita gente que às vezes tem dúvida se vale a pena pagar um pouco mais em uma outra faixa de valor, o que vai ter a mais que o outro carro, então eu acho que esses comparativos são bem interessantes. O primeiro de hoje aí, seja Dolphin ou Kwid, não esqueça da proteção do seu veículo na Energy Broker, corretora renomada que trabalha com todas as seguradoras do mercado, em ótimas condições, com 15% de desconto na cotação. Para inscritos no canal, link na descrição, faça sua cotação e avise que veio pelo canal Dolphin Dicas para ganhar esses 15% de desconto. Obrigado a todos, pessoal, até a próxima.